Bom dia, boa tarde, boa noite, terráqueos e terráqueas deste mundão. Aqui quem vos fala é Marcelo Lunar e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, eu já vou adiantar um pouco as coisas, a gente tá sem vídeo faz um bom tempo, isso na real por culpa minha, porque a minha ideia era escrever vários roteiros pra ir acumulando e lançando de pouco em pouco, assim a gente nunca ia ficar sem vídeo, mas acontece que eu fiquei preso num roteiro de umas 19 páginas e levou o que? Acho que quase um mês pra terminar, já vou dar spoiler, é de The Last of Us. O plano não correu tão bem assim, mas vamos ver como é que faz. Eu quero reformular essa ideia porque eu tenho vários temas que eu quero tratar, várias coisas que eu quero falar sobre e eu espero que o futuro do canal seja mais produtivo, eu espero que a gente dê um jeito e eu espero que as 5 pessoas que ainda assistam a gente acompanhem o futuro do canal, então pô, dá like, se inscreve, compartilha e tudo mais, vamos lá. Olha, eu não te conheço, mas vivendo de internet você já deve ter ouvido falar do Estúdio Ghibli pelo menos uma vez na vida. Mesmo que nunca tenha visto animes ou sequer visto um filme sequer do estúdio, você já deve ter visto essa palavra rondando em algum lugar. O Estúdio Ghibli foi fundado no dia 15 de julho de 85 no Japão, depois que Náusea do Vale do Vento mostrou um potencial gigantesco para o mundo da animação, assim ganhando respeito na indústria. Antes de tratar sobre o estúdio em si, eu não posso deixar de falar de Náusea, porque mesmo que o anime seja pré-Ghibli, por assim dizer, feito pela mesma galera que iria fundar o estúdio futuramente, foi esse filme que ditou a estrutura e forma que o estúdio iria usar para contar suas histórias mais pra frente. Mas eu não quero ir tão a fundo sobre Náusea nesse vídeo, porque eu pretendo fazer um vídeo para cada filme do Ghibli, porque eu acho que até o mais fraco tem algo a se tirar. Náusea do Vale do Vento conta obviamente a história de Náusea, que vive em um mundo fantástico que é do jeito que é, por conta de uma guerra que assolou a humanidade e mudou por completo o ecossistema. Ela consegue sentir a natureza, por assim dizer, e quer evitar mais uma guerra quando vê que a natureza corre risco de vida. Eu tô contando a sinopse bem por cima e de forma superficial só pra vocês terem uma noção breve do que eu vou falar. Tudo é apresentado pra gente que tá vendo com muita naturalidade. As cenas e cenas apenas mostrando como aquele mundo funciona, a forma como os animais agem, os costumes das pessoas que lá vivem, o cenário e como cada ambiente conta inúmeras histórias ali presentes. Todos esses elementos são o essencial e o necessário pra gente entender o que tá assistindo, e claro, existe sim uma breve explicação pro público não ficar boiando, mas o filme não necessita de 5 trilhões de cenas de diálogo explicando cada mísero detalhe do universo, ou cada personagem gritar o que tá sentindo. A gente não precisa ler 80 linhas de texto que explicam o funcionamento de tal coisa porque a gente consegue assimilar tudo só assistindo e sentindo. Os vilões aqui têm os seus próprios pontos de vista, assim como os protagonistas, e tem seus lados mostrados revelando os motivos de suas ações. Mas o anime não faz um drama absurdo pra mostrar a trágica infância do vilão e o quanto ele sofreu, mas também não infantiliza o fazendo ser mal só por ser mal. Isso torna todos os personagens humanos e a trama, mesmo que fantasiosa, crível e palpável. Quanto à questão técnica, os cenários são muito importantes aqui. Os cenários recebem alta atenção em todos os filmes que o estúdio viria a fazer, e aqui não é diferente. Os ambientes sempre têm algo pra contar. Uma sensação, histórias, apresentar entrelinhas, o que seja. Cada floresta, cada mar, cada animal ou criatura extravagante tá ali pra ser contemplada, pois os ambientes conversam com os personagens e vice-versa. Por mais simples que seja, a mais banal rua desenhada e até o mais maravilhoso castelo tem algo a contar. Isso vale pra trilha sonora também, mas isso fica claro mais pra frente. Náusea do Vale do Vento mudou a forma do estúdio de contar suas histórias. Eu sei que eu já repeti isso trilhões de vezes, mas enquanto o tempo passou, essas ideias evoluíram e é disso que eu vou falar agora. O estúdio Ghibli ama detalhes, e isso é presente até em seu mais simples projeto. Que o estúdio conta histórias pelo cenário a gente já entendeu, mas faltou falar sobre as músicas. Em um filme do Ghibli você é confortado com inúmeros concertos orquestrais e às vezes simples pianos ou violões que são postos como pano de fundo para as cenas. Mas ao passo que tais músicas em conjunto com o cenário compõem a sensação que o filme quer passar, a intenção de transpor sentimento por meio desses elementos é sempre clara, mas incrivelmente nunca da mesma forma. Os filmes do estúdio têm uma forte similaridade nessas questões técnicas que eu vou continuar batendo na tecla por um tempo, mas às vezes o estúdio quer contar histórias mais pesadas, às vezes quer contar histórias mais leves, fantásticas, pé no chão. Não importa, porque é sempre notório que essas animações querem nos confortar na forma que tudo é mostrado, na forma que tudo acontece. Esses filmes nos abraçam com um forte sentimento de nostalgia, um tempo que já passou, mas continua contigo.
Isso se dá pelos temas pessoais que seus filmes trazem e na delicada forma de mostrar os problemas internos que a gente tem por meio de personas, apresentadas com uma abordagem sincera e precisa que a gente sabe que o estúdio faz bem. Isso é fruto da mente criativa de Hayao Miyazaki, que dirige a grande maioria dos filmes do estúdio. Ele foi o responsável pelo perfeccionismo pregado nos mínimos detalhes de determinadas cenas, na forma que as músicas soam e como os cenários encantam tanto. E ele que ditou tal forma de apresentar essa arte e levar o conceito de tantas pessoas ao redor do mundo sobre o que são animações e o que elas podem ser. Afinal, Viagem de Chihiro não ganhou Oscar à toa. E os personagens tratados não são isentos de erros, eles fazem besteira, falam besteira, mas por muitas vezes seus erros são tratados como mais um fato do dia a dia. A gente assiste pessoas que por muitas vezes estão imersas em traumas e sentimentos que são transpostos por seus gestos. Cada pessoa que o estúdio anima tem sua própria forma de falar, de comer, de correr. A gente vê histórias de pessoas singulares de pontos de vista singulares. E por meio da forma que alguém escuta o vento, pisa na grama, toca na parede, conversa com quem ama ou aproveita uma comida gostosa, às vezes não se precisa de diálogo algum para entender quando o personagem tá ou não tá bem. Por isso o ambiente é tão necessário. As histórias são contadas por visões diferentes, que são mostradas e sentidas de modos diferentes. Muitas vezes, o público pode ir contra a maré dos personagens e ouvir o som dos passarinhos da sua forma, de entender o que um personagem quis dizer com uma expressão da sua forma e, portanto, fechar as lacunas deixadas propositalmente na trama para fazer quem assiste se sentir confortável o suficiente para tal. As lindas paisagens apresentadas não são a paisagem pela paisagem, e nem tão ali só para escancarar o quanto o estúdio anima bem e tal, por mais que isso seja verdade. Portanto, até histórias mais trágicas como o Túmulo dos Vagalumes e o Conto da Princesa Kaguya se deixam permitir terem momentos sensíveis, minutos que nos deixam olhar para o horizonte e ouvir o som que uma fogueira faz. E mesmo nas histórias mais realistas, o estúdio permite a imaginação aflorar. A gente sempre vê os personagens se imergindo no mundo dos sonhos, e é sempre aconchegante saber que eles, quando deixam suas mentes irem para outros universos, têm as mesmas inseguranças que a gente, formas de agir que a gente e estão propensos a problemas, assim como nós. Então, quando a fantasia se encontra com a realidade, é maravilhoso ver que mesmo no meio de mundo tão bizarros, mas tão bizarros, as pessoas não deixam de ser pessoas. E isso é lindo. Mas quando os personagens estão vulneráveis, tudo é tratado com muito respeito e normalidade. Tá tudo bem não se sentir bem, e mesmo que de forma breve, os filmes do Estúdio Ghibli estão aí para serem apreciados pela sua arte de tocar o coração de quem assiste. Na animação se pode fazer o impossível ser possível, então quando se assiste tudo que essa arte pode proporcionar, desde um cenário muito louco até a interação de duas pessoas tomando um café, a gente tem que agradecer a tantas cabeças que criaram e proporcionaram pra gente essas animações tão maravilhosas e autênticas. Então por isso, obrigado Estúdio Ghibli, e obrigado não só a Hayao Miyazaki, mas a todos que ajudaram a fazer dessa arte realidade. Bom, Marciano Lunar falando, obrigado por assistir até aqui, like, inscrição e sininho se gostou, a gente se vê, e obrigado por acompanhar mais um vídeo.